E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. João 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Pai, me colocar à tua disposição nessa noite e pedir que o Senhor me use como instrumento do Senhor para trazer essa palavra. Que ela possa ser uma palavra simples, mas que traga efeito para a tua igreja. E que ela possa também falar aos corações, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Então, me use como instrumento nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Deixa eu fazer mais uma propaganda. A nossa revista da Escola Dominical é essa aqui, Nossa Fé, discutindo a relação. Um desafio que pode valer a pena. Nessas lições que nós estaremos estudando, fala sobre relacionamentos. Relacionamentos são vários. Todos nós, todos os dias, em todos os momentos, estamos nos relacionando. Nós precisamos disso. Nós somos seres sociais, que precisamos nos relacionar, precisamos de amizade, precisamos de pessoas ao redor de nós. São essas pessoas que vão nos dar atenção, são essas pessoas que vão nos dar carinho, são essas pessoas que vão nos ajudar quando nós estivermos em apuros, são essas pessoas que vão nos dar a mão e nos ajudar a levantar. Deus, Ele se preocupa com o ser humano. E é por isso que Jesus foi enviado. Porque o relacionamento que o ser humano tinha para com Deus havia se perdido. Quando, ainda lá no Éden, Adão e Eva decidiram não obedecer a Deus. Muitas vezes a desobediência, até mesmo nos nossos relacionamentos, faz com que nós erramos o alvo. No caso, Adão e Eva errou tanto o alvo que Deus não quis que eles permanecessem mais naquele jardim que Deus havia criado para que eles vivessem e ali eles pudessem desfrutar da alegria, da sua presença. Ali eles podiam desfrutar da alegria de um e o outro. Ali eles podiam desfrutar da alegria de estar com toda a criação que Deus havia criado. Mas eles resolveram abrir mão de tudo isso quando decidiram não obedecer a Deus. E na semana passada, quando nós falamos de Jesus na cruz, nós vimos qual é o resultado de estar longe de Deus. Qual é a recompensa ou o resultado quando você decide pecar e viver no pecado. Nós vimos que quando Jesus estava lá na cruz pregado e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele estava se sentindo longe de Deus e sabia que a ira de Deus estava sobre ele. Mas nós vimos também que Jesus não morreu na cruz e acabou a história. Porque Deus se preocupa com relacionamento. E pelo fato dele se preocupar com relacionamento, foi que Jesus ressuscitou. O fato de Jesus ressuscitar permite que você tenhamos novamente uma relação de pai e filho com Deus. É o meu relacionamento com Jesus, em aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador, que me permite agora poder ser chamado de filho de Deus. Porque até então, antes desse relacionamento meu para com Jesus, eu ainda não sou o
Filho de Deus. Posso ser uma criatura que foi criada por Ele. Mas no momento o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, está sobre mim. E esse sangue me justifica quando Deus me olha. E mesmo sabendo que eu sou um pecador, Ele me vê como um ser santo, separado para a glória dEle. Ele espera que agora eu viva segundo essa vontade que Ele tem de ter um povo separado para glorificá-lo. Um povo que seja separado para poder dar testemunho daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa, seja ele o mais degradante ser humano que possa existir na face da terra. Mas com o sangue de Jesus sobre a vida dele, ele se torna um ser separado e, na visão de Deus, um ser santo. E essa relação que Deus tem para conosco é mostrada aqui nesse versículo. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esse texto é parte de um diálogo entre Deus e uma mulher. Uma mulher que resolveu viver a sua vida de uma forma que não agradava a Deus. Embora ela pudesse conhecer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é capaz de mudar, ainda assim essa mulher ela vivia de uma forma que só mesmo Deus poderia saber. É uma mulher que morava na cidade de Samaria. É uma mulher que Jesus encontrou à beira de um poço pegando água. E olha a importância que Deus dá aos relacionamentos, a forma de se abordar, a forma de se chegar, a forma de se incomodar com uma determinada situação, a forma de se tornar empático com uma determinada situação, a forma de se interessar pelo ser humano. Jesus chegou perto dessa mulher e pediu um pouco de água. Mas a Bíblia diz que samaritanos e judeus, eles não se davam, era como se fossem inimigos. E a surpresa dessa mulher ao ver Jesus se aproximar e começar a conversar com ela, primeiro pelo fato dela ser uma mulher e ele está se aproximando dela, depois pelo fato dela ser samaritana, que para muitos já não eram bem vistos. E na conversa em que ela tem com Jesus, ela vai descobrindo coisas a respeito dele. E Jesus vai mostrando que ele sabe coisas a respeito dela. E na conversa ela vai percebendo que Jesus não é apenas um homem comum como qualquer um outro. Ela percebe que há algo mais. Ela percebe que ele pode ser um profeta, alguém da parte de Deus. E Jesus então mostra a importância que aquela mulher tem para ele. E ele diz para ela: vai e chama teu marido. Ele foi logo no ponto fraco da mulher. Mas o interessante é que essa mulher ela não escondeu a verdade. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus, para mostrar que ele sabia do que ela estava falando, disse: disseste bem, disseste a verdade ao dizer que não tem marido. Porque Jesus quer um relacionamento profundo. Ele quer conhecer você. Ele quer que você se abra para ele. Mas é preciso que você esteja disposto a colocar para Deus a verdade acerca de você mesmo. Eu, como ser humano, eu não sei da vida de vocês, a não ser que vocês chegam para mim e contam.
Mas para Deus, você não precisa contar nada porque Ele conhece. Mas se Ele te perguntar, é sempre bom dizer a verdade, porque para Ele é impossível você esconder qualquer coisa. E ainda continuando nessa conversa, Jesus diz para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E foi depois dessa fala que ele diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O interessante é que a partir daí a mulher então começou a se interessar. Começou a se interessar e sentiu vontade depois de ir até a cidade e falar de Jesus a respeito disso. E ela foi mesmo, ela foi e conversou com as pessoas lá e falou: olha, eu conheci um homem que falou isso a respeito de mim. Eu acho que ele é o Messias que está prometido que virá. E por causa dessas falas da mulher, muitos foram e conheceram Jesus. Mas eu quero perguntar para você: qual é a sua compreensão de adoração? O que você entende sobre adoração? Será que para você adoração é ter um cantinho na sua casa, onde você abre a Bíblia e deixa ela ali abertinha? Ou será que a adoração é um cantinho onde você tira para poder orar? Ou será que a adoração é você ligar uma rádio gospel e começar a ouvir hinos? Ou quem sabe a adoração para você é você começar a cantar louvores? Ou quem sabe a adoração é você estar num grupo de louvor, como nós cantamos aqui agora, e tocar algum instrumento? Você é o vocalista. O que é adoração para você? Será que a adoração é você acender velas num altar? O que é adoração? Porque Jesus disse que chegará a hora, e ela já chegou, em que Deus vai buscar esses verdadeiros adoradores. Mas para que nós possamos saber e ser um verdadeiro adorador, nós precisamos saber o que é adoração, o que é ser um adorador. Será que a adoração é o momento de ceias em que nós estamos aqui a cada mês e podemos participar, bebendo do sangue, do vinho, comendo da carne, do pão, em memória de Cristo? O que é adoração? Qual é a compreensão que você tem de adoração? Será que a adoração é somente música? Eu digo para você que não, porque a adoração, ela vem antes da música. A música é apenas o resultado, uma consequência da sua adoração. Quando você tira um momento para cantar, você deve tirar esse momento de cantar, porque você aprendeu antes a adorar. E você canta exatamente para poder, através do cântico, adorar. Mas a adoração não é somente a música. Tudo que nós fizemos aqui, desde o momento que nós começamos esse culto, se vocês prestarem atenção na liturgia que o presbítero Almir aqui estava fazendo, todos aqueles atos que nós fizemos, tudo isso é consequência da adoração. O ato de eu estar aqui falando com vocês é um ato de adoração. O ato de vocês estarem sentados a me ouvir é um ato de adoração. Quando você vem da sua casa para aqui, você vem com seu coração voltado para adorar. E é preciso que nós entendamos uma coisa, que a adoração, ela não é para o meu benefício. A adoração é para agradar a Deus, é para agradar o nosso Criador, é para agradar aquele que nos separou, que se fez sacrifício por mim,
E o fato de eu estar agora aqui adorando é o meu reconhecimento de todos esses atos que foi realizado na cruz, que fez com que a ira de Deus estivesse sobre o seu próprio Filho, ao ponto dele chegar e dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Seria eu lá no lugar de Jesus, seria você no lugar de Jesus, se ele não tivesse passado pela cruz. Então, o fato de eu estar aqui é para adorar, é para reconhecer, é para ser grato por aqueles atos sofridos lá no passado, há mais de 2000 anos, por um homem que olhou para a humanidade e que, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, ele ainda é capaz de olhar para aqueles que estão batendo nele e falar: eles não sabem o que fazem. E nós continuamos errando, e Deus continua falando: eles não sabem o que fazem, porque ainda não aprenderam a me adorar. A adoração não é para o meu benefício. Quando eu toco um cântico, eu não toco por causa de você, eu toco por causa de Deus. Muitas vezes nós falamos assim: poxa, eu não gosto desse cântico, eu não gosto desse hino. Mas você se esquece que esse cântico que você não gosta não foi feito para você. Aquele que compôs e toca aquela canção, ele fez para Deus. Puxa, eu não gosto daquele pregador, não gosto daquela mensagem. Ele não está lá por causa de você gostar ou não gostar. Ele só está fazendo aquilo que Deus espera que ele faça, que é pregar o Evangelho, que não é uma obrigação do pregador, mas de todo aquele que é chamado Filho de Deus. Por isso que muitas vezes nós colocamos nossa visão de adoração apenas na música. É muito mais fácil você ouvir ou deixar de ouvir do que você viver a vida. E aqui entra numa outra parte, porque a adoração, ela não é parte da sua vida. A adoração, ela deve ser a sua vida. A cada momento onde você estiver, em tudo que você fizer, é para adorar a Deus. Seja com palavras, seja com cânticos, seja com dança. Com dança? Bom, no Velho Testamento os judeus dançavam. Se era pecado, eles pecaram lá também. A adoração é a sua vida. Tanto que ao término desse culto, nessa noite, ao voltar para a sua casa, a adoração não deve terminar. Ela deve continuar na sua mente, no seu coração, na sua vida, no seu relacionamento, na sua palavra, em tudo. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Que a nossa adoração seja a nossa vida, para que as pessoas, ao olhar para mim, eles possam dizer: olha, aquele lá é um servo de Deus. E é interessante que você possa talvez pensar: mas isso é impossível, as pessoas não sabem não. Engano. Porque quando Jesus estava ainda, antes de ser crucificado, lá no tribunal, sendo ainda condenado, as pessoas olharam para Pedro e falavam: você é um deles. E como muitos, Pedro negava: não sou não. Mas você fala como eles. Não, você está enganado. Daqui a pouco você andava com aqueles. Não, você está falando coisa errada, não sou eu não. O fato de nós negarmos a Cristo, ou de não querermos parecer com Cristo, nós estamos negando a nossa adoração. Nós estamos fazendo o contrário daquilo que Deus espera que nós sejamos ou façamos. Por isso, nessa noite eu quero que vocês meditem naquela primeira pergunta que eu fiz: qual é a sua compreensão de adoração? E uma segunda pergunta que eu quero fazer para a gente poder concluir:
Que tarefa simples eu posso começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? O que você pode fazer? Vocês lembram do Velho Testamento, do salmista? Ele diz assim: que posso eu oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me dá? Ele estava na busca de fazer algo em adoração a Deus. Mas muitas vezes em nossos dias nós entramos nas igrejas, vemos pessoas de cabeças baixas, pessoas com cabeças voltadas para outros estados, vemos pessoas com o rosto, semblante fechado, sem alegria, pessoas incapazes de adorar um simples louvor. Qual é o sentido de adoração para você? Será que quando eu voltar eu vou encontrar amor na terra? Foram as palavras de Jesus questionando: será que esse povo vai conseguir me adorar até a minha volta? A Bíblia diz que se não fosse Deus diminuir o tempo, nenhum de nós estaria louvando a Ele quando Jesus voltar. Porque os nossos corações, como ser humano, nos voltamos muito fácil para as questões lá de fora. Assim como essa mulher que Jesus encontrou no poço, ela sabia das coisas, ela era samaritana, ela sabia da promessa de que viria, ela sabia da profecia de que viria o Mestre e que esse salvaria a terra. No entanto, o marido que ela estava não era o marido dela. E quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas? Trocamos a glória de Deus por outras coisas, algumas vezes para os nossos benefícios, como eu disse aqui. Quantas igrejas, ao invés de falar de Jesus, estão colocando e enchendo as paredes com cartazes de pessoas que fazem promessas de milagres, fazem promessas de curas, mas ao invés de colocar Jesus na frente, é o nome dele que está lá. Esse povo fala com a sua boca de mim, mas o seu coração está longe de mim, é que disse Deus lá no Velho Testamento para o seu povo judeu. E essas coisas não são diferentes de hoje. Aquilo que nós observamos nos dias de hoje são reflexos de tudo aquilo que já foi no passado. E isso nós encontramos no livro de Salomão, em Provérbios, porque tudo aquilo que acontece hoje já aconteceu no passado. As coisas vão e voltam. É como a nossa moda. A nossa moda, hoje você veste uma determinada roupa, passa alguns anos, daqui a pouco ela volta de novo. Assim somos nós. Nós estamos sempre voltando naquilo que desagrada a Deus. Por isso, mais uma vez eu pergunto: qual é a compreensão que você tem de adoração? Espero que com a nossa mensagem de hoje, essa visão de adoração, ela mude. E que você entenda que a adoração não é apenas um momento que você tira para poder falar com Deus, para poder ler a Bíblia. É toda a sua vida. E isso influencia no seu relacionamento. A Bíblia diz: tenhais paz com todos. Mas quantos irmãos nós vemos que faz uma bagunça no memória? Bagunça o relacionamento familiar, bagunça o relacionamento com o vizinho, bagunça o relacionamento onde está trabalhando. Dentro da igreja faz a maior discórdia. Qual a compreensão que você tem de adoração? E de novo, qual é a tarefa simples que você pode fazer dentro da sua igreja, como uma comunidade, em que você está como adorador, em que você está como membro, e que você pode ajudar para que a sua igreja possa crescer e pregar o Evangelho? Comece a pensar: o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Porque você não está contribuindo não é comigo, que sou presbítero, nem com o presbítero Almir, muito menos com o pastor. Você está contribuindo para a obra de Deus, que quer te usar. E quantas vezes você diz não, na cara dura, para Deus? Pensa nisso. Asaf Borba é um compositor e ele tem uma música chamada Espírito. A letra diz o seguinte: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, o meu cantar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito,
Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu cantar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, que tal você nessa noite chamar esse Espírito e pedir essas mesmas palavras para a sua vida? Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, nós estamos diante do Teu altar. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que Te adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos de ajuda. O Senhor disse que sem Ti nós não conseguiríamos fazer nada. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo, nada. Por isso nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para controlar o nosso ser, para dirigir o nosso viver. Precisamos de Ti no nosso cantar, no nosso falar. Precisamos de Ti no nosso sentir, no nosso agir. Precisamos, ó Pai, fazer da nossa vida um momento de adoração constante. A Tua palavra diz que nós devemos colocar no nosso coração a Tua palavra para que não pequemos contra Ti. Ajude-nos nesse caminho de buscar, de ser verdadeiros adoradores, para que a Sua palavra seja pregada e que a Tua igreja seja instrumento para que isso seja uma realidade na nossa cidade, no nosso bairro, na rua onde eu moro, na casa onde eu moro, nos relacionamentos que eu tenho no meu trabalho, nos relacionamentos que eu tenho com os meus amigos, nos relacionamentos que eu tenho com os meus familiares, nos relacionamentos que eu tenho com aqueles que são meus irmãos em Cristo. Ajuda a Tua igreja a ser uma igreja adoradora. Ajuda a Tua igreja a caminhar sempre no sentido de buscar glorificar o Teu nome, para que não seja eu, mas que seja o Senhor a crescer sempre, em nome de Jesus. Amém.